Segundo o IBGE, quase 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de deficiência auditiva, o que equivale a 5% da população do país. Um mal que, em muitos casos, poderia ser reversível com um diagnóstico precoce. Os problemas que afetam a audição são o assunto do bate-papo de hoje aqui no Viva Saúde. Mas o programa ainda tem muito mais para você. O futebol é o destaque de hoje do quadro Sua Saúde. Nós fomos até uma academia conhecer esse exercício feito com uma bola que promete fortalecer a musculatura e aumentar a força. Já no Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro vai apresentar a acupuntura, uma técnica que utiliza agulhas e sementes para melhorar o funcionamento do organismo. Tem ainda o Vida Saudável mostrando os benefícios do abacate. Então fica com a gente que o Viva Saúde já está no ar. Eu sinto muito não ouvir a voz das pessoas, não entender. Ter que olhar, sabe, catando a palavra, não é bom. A tendência da gente é recuar, é se esconder. O preconceito começa na gente, porque a gente tem vergonha de ficar. Eu não entendi. Lidar com a perda da audição é algo ainda difícil para Dona Maria da Graça. Um problema que foi surgindo aos poucos, mas que se agravou há 5 anos. Tive um linfoma, que graças a Deus estou bem. E quando terminei a químio, o processo que talvez eu já tivesse, ele acelerou. E eu começava a não entender as pessoas. Receber o diagnóstico de que o problema era irreversível não foi nada fácil. Deu um pouco de, como eu diria a você, angústia, porque eu amo ouvir voz. Eu amo ouvir música, amo dançar. E isso eu sabia, porque o médico foi claro, você vai perder totalmente. Não há condições de ficar boa. Os médicos não sabem ao certo o que provocou a surdez, mas suspeitam da combinação de fatores. Disse, a senhora tem já de anos atrás. É de família. Meu pai era um pouco surdo. Eu tinha tia que era um pouco surda. E meu primo, padre Everaldo, era surdo. Quer dizer, eu trouxe da família. E com a químio, diz ele que acelerou. Só que existe uns encontros que eu conversando com a minha médica, oncologista, a doutora Flávia, ela disse, nunca ouvi falar nisso, não posso dizer que não é. Hoje ela ainda tenta encarar o problema de cabeça erguida e se adaptar às mudanças de vida trazidas pelo silêncio. Eu estou fazendo um tratamento de aprender a ouvir com aparelho na universidade. Estou feliz porque estou ajudando as meninas a serem uma boa fonoaudiólogas. Isso me alegra a alma. Bom, para a gente entender melhor a deficiência auditiva, os vários tipos, os vários níveis, eu vou conversar agora com a doutora Isabelle Braz, que é otorrinolaringologista. Doutora, primeiro, seja bem-vinda ao Viva Saúde. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, eu comecei o programa dizendo que aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm algum tipo, algum nível de deficiência auditiva. Ou seja, isso significa que é mais comum do que a gente imagina? Bem mais comum do que a gente imagina. Para ir mais especificamente, a cada 1.000 nascidos vivos, um tem deficiência auditiva. Para a gente ter noção. Então, isso já é uma incidência bem alta. Por isso que é feita uma triagem auditiva neonatal e que a gente tem que estimular mesmo, assim que o bebezinho nasce, fazer os exames de audição. Doutora, e na prática, o que acontece para essas pessoas justamente ter essa dificuldade de audição? O que acontece, o que provoca esse problema?
Então, a maioria das pessoas que têm perda auditiva, elas têm a causa, né, da perda auditiva é de origem genética, na verdade. Então, elas já nascem com uma perda de audição, que pode variar desde um grau leve até até um grau mais profundo, que a gente chama. Tem grau leve, moderado, severo e profundo. Mas a maioria, a causa principal da perda auditiva é a genética mesmo. E isso só acontece, a pessoa já nasce com esse problema ou pode só desenvolver no futuro? Pode desenvolver no futuro. Tem algumas pessoas, inclusive, tem uma curiosidade, tem algumas pessoas que têm alguns tipos de predisposição. Por exemplo, se tomar tal medicação, elas vão desenvolver alguma perda auditiva. Mas existem outros tipos também de perda auditiva. Tem perda auditiva que a pessoa pode adquirir, que é a perda auditiva induzida por ruído. Existe também a perda auditiva congênita, que pode adquirir durante uma gestação, por exemplo. Existem alguns tipos de medicação que podem destruir algumas célulazinhas da audição, né, que causam uma perda auditiva. Doutora, no ouvido, o que é que acontece? Tenta explicar pra gente. Eu sei que às vezes é uma linguagem meio técnica, mas por esse desenho a gente consegue entender o que acontece? Consegue. Eu vou ensinar de uma forma bem simplesinha, que eu geralmente falo para os pacientes. Então, a onda sonora, né, ela chega no ouvido, ela vai entrar no ouvido pelo canal auditivo, certo? Isso aqui é a parte externa, que é o que a gente vê, o pavilhão auditivo. Então, ela vai entrar dentro do ouvido, vai balançar essa membrana timpânica, que ela é fechada o ouvido, certo? Okay. Então, a membrana timpânica, ela vai mexer com todos os ossinhos de audição. E esse últimozinho aqui, ele está acoplado na cóclea. Então, quando ele mexe, ele vai mexer todo um líquidozinho dentro da cóclea, que é o caracolzinho, que a gente chama, o caracolzinho da audição. Então, vai mexer um líquidozinho e algumas células vão ser estimuladas. Então, vai haver algumas transformações, né, de energia, até que a energia, a última parte, que é a energia mecânica, ela vai ser transformada em energia elétrica, né, através de sinapses, que vão ser transmitidas através do nervo auditivo até o cérebro. E aí, daí que a gente vai interpretar o que a pessoa está falando. E quando a pessoa tem uma deficiência auditiva, o que é que acontece aí nessa região? Existem vários níveis de... Você pode ter tanto na parte externa, por exemplo, você não pode ter esse conduto, então você já tem uma perda de audição. Você pode ter uma perfuração na membrana timpânica, que são aquelas pessoas que têm infecção, por exemplo. Pode ter alguma fixação de algum ossinho da audição, que às vezes são perdas genéticas mesmo, alterações congênitas, que tem alguma alteração. O ossinho fica mais fixo, então ele dá uma perda auditiva. Pode ter perda das células da cóclea e perda no nervo também. E até de origem central também. Alguns tumores, por exemplo, podem dar perda de audição. Então, como diagnosticar? Uma pessoa, é fácil de perceber que seu problema, você está com, que nesse ouvido eu não ouço melhor, e a gente só consegue perceber quando o grau já está elevado. Então, como é que as pessoas podem diagnosticar esse problema? Existem alguns exames que a gente consegue avaliar, né? Fazer a avaliação de quanto você está ouvindo. E a partir desses exames que a gente vai classificar a perda de audição em leve, moderada, severa e profunda. Isso você disse ainda na infância, ou seja... Na infância, existem os testezinhos que são voltados para os bebezinhos, as criancinhas e depois os adultos, né? Então, são diferentes as formas de avaliar. É mais, assim, a diferença maior, na verdade, é na infância mesmo, que tem alguns exames que a gente não consegue fazer porque a criança não reage, né? Não interage, na verdade, com você. Então, esses exames, ou seja, os pais têm que ter esse cuidado de, na infância, de levar no otorrino? Ou só quando apresenta algum sinal de que algo está errado? Não, é assim, toda criança, ela nasceu, ela vai passar pelo teste da orelhinha obrigatoriamente. Existem algumas crianças de risco, por exemplo, as crianças que nasceram na UTI. Essas crianças, elas vão ter que fazer outro tipo de exame, que é o exame para avaliar o nervo da audição, que é o BERA, certo? Então, essas crianças, elas vão fazer a avaliação e vai existir todo um protocolozinho, e ela seguindo esse protocolo, ela vai ter que, mais tarde, passar pelo otorrino, entendeu? Então, assim, todo esse é um acompanhamento que a gente chama muito profissional. É acompanhado pelo pediatra, pelo fonoaudiólogo, principalmente pelo otorrino também. Doutora, a senhora falou que tem alguns fatores que podem provocar essa perda auditiva, como medicamento, ruídos. Então, qual é a recomendação que a senhora passa para a gente saber se algum desses fatores provocou alguma perda auditiva? Então, qualquer sintoma que você tiver, você tem que procurar um otorrino, certo? Existem muitas pessoas que, por exemplo, eu tô com uma perda de audição, acho que é cera, aí passa a medicação e já trata, né? Mas você tem que ir para um otorrino para ser avaliado direitinho.
Mas qualquer sintoma você precisa ir. E eu sempre recomendo que uma pessoa, uma vez na vida, faça a avaliação completa da audição. Porque se no futuro tiver alguma perda, aí a gente consegue ver como é que era antes, como era depois, avaliar e tentar tratar. Doutora, já que a senhora falou em tratamento, como é o tratamento? A surdez, ela é reversível? Existem alguns casos, por exemplo, infecções, perfuração de membrana tipânica, que através da cirurgia a gente consegue algum ganho, né, da audição. Mas, assim, na maioria das vezes ela não é reversível, mas existe tratamento, né? Existe a habilitação e reabilitação que a gente fala, que são os aparelhos auditivos, os implantes cocleares, que são alguns tipos de próteses, que são as próteses osteointegradas, como barra, por exemplo. Então, assim, dependendo do tipo e do grau da perda, eu costumo dizer que é muito difícil a gente não achar uma solução. Então, na maioria das vezes, existe uma solução para que o paciente volte a ouvir. Não significa que o paciente vai tratar, vai curar a surdez, mas que vai ter uma reabilitação, entendeu? Entendi. A senhora citou aí o implante coclear, que é considerado até um método meio revolucionário, né, doutora? Será que a gente pode dizer assim? Explica pra gente, inclusive, aquele ursinho que tá ali, o pessoal pode até estar estranhando no cenário, mas ele tem a ver com esse assunto, né? É que as crianças adoram, né? Então, o ursinho que ele vai demonstrar o implante, né? Que seria um aparelho retroauricular, que a gente chama, com antena, né? Então, o que é o implante coclear, né? O implante coclear, ele é um aparelho que a gente que vai colocar dentro do ouvido, né? Então, nas criancinhas, na maioria das crianças que têm perda auditiva, elas vão ter um probleminha na cóclea, que é esse caracolzinho aqui. Então, essas células, elas não vão estar funcionando, né? Então, a gente vai colocar uns eletrodozinhos dentro da cóclea, como se fosse substituindo essas células. E esses eletrodos, eles vão mandar um estímulo para o nervo, que seria uma decodificação, né, das ondas sonoras. Então, vai haver essa anteninha aqui, vai haver uma captação das ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas vão ser transmitidas para um aparelhinho que vai ficar dentro do ouvido, através de ondas magnéticas. E essas ondas magnéticas também, a energia vai ser transformada novamente em energia elétrica, que vai mandar para os eletrodos dentro da cóclea, e esses eletrodos vão mandar estímulos para o nervo coclear. Aí é assim que a pessoa ouve. E no caso da infância, ou seja, da criança, ele pode reverter até aquela surdez total, ou seja, a criança surda mesmo, que nasceu com esse problema, esse implante vai ajudar. Vai. A criança vai ouvir e vai se desenvolver. Ok, doutora Isabelle, muito obrigado por sua participação aqui no Viva Saúde. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Bom, agora você que está aí do outro lado, não saia daí, porque no próximo bloco a gente muda de assunto, traz outros quadros, tem o Sua Saúde, Vida Alternativa e muito mais para você.